Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e hoje estamos iniciando um novo tema: o Deus que governa o mundo e criou a família. O Deus que governa o mundo e cuida da família. Então vamos falar desse governo de Deus. Hoje estamos iniciando a lição de número 1, que é a lição do dia 7 de julho de 2024. Durante esse trimestre que nós vamos estudar o Deus que governa o mundo e cuida da família, nós vamos abordar, por exemplo, na lição 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Vamos também falar na lição 2, o livro de Ruth. Na lição 3, Ruth e Noemi, entrelaçadas pelos laços de amor. Lição 4, o encontro de Ruth com Boaz. Lição 5, o casamento de Ruth com Boaz e a remissão da família. Na 6, abordaremos o livro de Esther. Na lição 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. Na lição 8, a resistência de Mardoqueu. Na 9, a conspiração de Amã contra os judeus. Lição 10, o plano do livramento e o papel de Esther. Lição 11, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Na 12, o banquete de Esther e a denúncia do livramento. E na 13, Esther, a portadora de boas novas. Basicamente, nesse trimestre, nós estaremos estudando 2 livros do Antigo Testamento. 2 livros considerados feminino. O livro de Ruth e o livro de Esther. Vamos então começar a lição 1 de 7 de julho de 2024, cujo tema é 2 importantes mulheres na história de um povo. Então as mulheres disseram a Noemi, texto áureo. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, capítulo 4, verso 14. A verdade prática desse verso é que, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Aqui vamos encontrar 2, Noemi e Ruth. Basicamente, vamos falar do livro de Ruth, capítulo 4, verso 13 a 22, e também abordaremos o livro de Esther, que foi outra mulher importante. Ruth 4, verso 13 a 22, lemos: assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma, e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E os vizinhos lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas, pois, são as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi.
Temos aqui a genealogia do rei Davi. Vamos agora ao livro de Esther, capítulo 7, versículo de número 1 a 7. Esther 7, 1 a 7. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E te dará. E qual é o teu requerimento? Até a metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, dei-se minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Esther: o homem, o opressor e o inimigo é esse mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Falemos agora da introdução. Ruth e Esther são os dois livros que levam o nome de mulheres, registradas duas das mais belas e extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém no período dos Juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1150 a.C. A segunda mulher estava na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre o ano 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas e circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Expressaram também fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres, Ruth e Esther, foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória, conforme o Salmo 147, verso 11, 1 Coríntios 10, 31 e Hebreus 11, 6, que diz: sem fé é impossível de agradar a Deus. A palavra-chave nessa lição é mulheres. Falemos da primeira mulher, Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi, do rei Davi. Ruth, uma moabita, descendente de Moabe, filho de relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua própria filha mais velha. Gênesis capítulo 19, verso 30 a 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Números 22, verso 1 a 6. Deuteronômio 23, verso 3 a 4, Juízes 11, 17.
Os moabitas habitavam a leste do Mar Morto, que hoje é a atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual, Números 25, 1 e 2 e Apocalipse 2, 14. Pertencendo a esse povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo, de acordo com Gênesis 49, 8 e 10, Isaías 11, 1 e verso 10, Miqueias 5, 2 e Apocalipse 5, 5. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito mais acima de nossa compreensão. Isaías 55, 8 e 9, Romanos 11, 33. Deus é soberano, Jó 42, 2, e faz do improvável provável e do impossível possível. Quando cremos nele, o tememos e obedecemos sem lhe impor qualquer condição. Gênesis 18, 14, 16, Hebreus 11, verso 8 a 11. Falemos ainda do segundo ponto, a família belemita, quer dizer, de Belém. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma impiedosa família de Belém, de Judá, que peregrina nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Ruth 1, verso 1, eram Elimeleque, sua mulher Noemi e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos e de suas 2 noras, Ruth 1, 2 e 3. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles, Ruth 4, verso 10. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram, viúva e sem filhos. Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Embora ela pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir ter com a sua sogra Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Ruth, capítulo 1, verso 4, verso 6 e verso de número 16. Falemos agora do matrimônio e maternidade. Essa síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita, apegada à sua sogra, e sempre disposta a obedecê-la e servi-la. Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sobre cujas hastes viesse a abrigar, Ruth 2:12. O casamento de Ruth com Boaz, que era parente de Elimeleque, e o nascimento do seu filho Obed, que em hebraico significa servo, faz de Ruth uma ascendente direta do rei Davi, de quem Ruth foi bisavó, integrante da genealogia de Jesus, Ruth capítulo 4, verso 1 a 22, Mateus capítulo 1, versos 5 a 17, Lucas também, capítulo 3, verso 32, honrar o casamento e a geração dos filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Hebreus, capítulo 13, verso 4. E Salmo 127, versículo 3 a 5. Vamos então a sinopse desse tópico 1. Ruth era uma mulher moabita, da família belemita,
que escolheu viver com sua sogra após a morte de seu esposo. Falemos agora no ponto 2 da segunda mulher, Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Susã, cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abitai, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e de mãe. Foi criada pelo primo Mardoqueu. Esther, capítulo 2, verso 5, e Esther, capítulo 7, verso 15. Seu nome hebraico era Hadassa, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo. Das folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa, Esther, ou Estara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro, conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado o fim do cativeiro babilônico, que foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C., de acordo com Isaías, capítulo 44, verso 26 e verso 28. Também podemos ler Isaías 45, verso 1, verso 4, verso 5 e verso 13. E de acordo também com o profeta Jeremias, capítulo 29, verso 10 a 14. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob o domínio persa. Falemos agora de Esther, de órfã a rainha. Susã era a capital do novo império. Esther, capítulo 1, verso 1 e 2. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero, por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins de seu palácio. Esther, capítulo 1, verso 5 a 8, capítulo 1, verso 10 a 12, e 21, verso 21 e 22, capítulo 1. Em seu inequívoco ato de providência divina, Esther se tornou a rainha em lugar de Vasti. Esther, capítulo 2, versos 16 e 17. 5 anos depois dessa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu e por todo o Império Persa. Esther, capítulo 8 e Esther, capítulo 9. Como diz o comentador Matthew Henry, ainda que o nome de Deus não se encontra no livro de Esther, e essa é uma particularidade do livro de Esther, o mesmo não se pode dizer da sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do povo judeu. Vamos ao terceiro ponto dessa segunda divisão da lição: no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo
de quanto vale a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e em qualquer lugar. Salmo 19, versos 7 a 9, e o Salmo de número 119, verso 89 a 91. A sinopse do tópico 2. Esther é a mulher judia de Belém, que era órfã, mas foi para Susã, a capital do império, para se tornar a rainha dos persas. Vamos ao ponto 3. Mulheres de Deus como protagonistas da história. Falemos do protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus, Gênesis 1, 26 e Efésios 5, 22 e 23, não anula o propósito divino com relação à mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou intervir os papéis entre homem e mulher. Os exemplos que nós demos de Ruth e de Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas duas mulheres, cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a sua função de esposa. Ruth, capítulo 1, verso 8. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas, Noemi e Ruth, eram mulheres sábias que conheciam bem os seus papéis. Ruth, capítulo 1, verso 11 a 13. O que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre uma nora e uma sogra. Provérbios 14, verso 1. Falemos agora no terceiro ponto da educação familiar. Foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Esther, capítulo 2, verso 15 a 17. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Esther, capítulo 2, verso 10, e Esther, capítulo 4, verso 1 a 4. É no lar que nós somos forjados para os grandes desafios da vida. Provérbios, capítulo 29, verso 15 a 17 e Provérbios 30, verso 17. Falemos da sinopse, tópico 3. A Bíblia apresenta mulheres como protagonistas da história. Um exemplo disso é Esther e Ruth, cumprindo devidamente o papel estabelecido por Deus. Vamos à conclusão dessa lição, onde falamos dessas duas mulheres, Esther e Ruth, dizendo o seguinte: Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como é o caso de Ruth e de Esther. Outras mulheres, como exemplo a mulher de Noé,
vivem a vida toda no anonimato. Gênesis 6, verso 10 a 18, Gênesis 7, verso 7, 53 e Gênesis, capítulo 8, verso 15 a 16. Mas nem por isso elas deixam de ser importantes. O que seria do patriarca Noé sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto ele cumpria a missão divina da qual ele recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. 1 Samuel 16, 7 e 1 Coríntios capítulo 3, verso 12 a 15. Com isso, nós concluímos essa lição de hoje, do dia 7 de julho, onde estamos falando dessas duas mulheres importantes na história de um povo, Esther e Ruth. Ruth fez parte da linhagem de Davi, e Esther foi a rainha persa que livrou o povo judeu de ser massacrado na festa do Purim. Vamos à revisão do conteúdo dessa lição para reforçar o que nós aprendemos através das perguntas e das respostas. Pergunta número 1. A quais períodos históricos estão ligados os livros de Ruth e de Esther? Vamos à resposta a essa pergunta. O livro de Ruth, ocorrido em Moabe e depois em Belém, se deu no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a.C. a 1050 a.C. Falemos agora do livro de Esther. Ele foi escrito na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, e se deu esse evento entre o ano 483 a.C. a 473 a.C. Vamos à segunda pergunta. Quem eram os moabitas? Resposta: os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei da Balaque. Números capítulo 22, verso 1 a 6, Deuteronômio 23, verso 3 a 4 e Juízes, capítulo de número 11, verso 17. Vamos à terceira pergunta. Que eventos representam o ápice da história de Ruth quanto aos propósitos de Deus em sua vida? Vamos à resposta, só tem a ver com o livro de Ruth. Esta síntese biográfica no livro de Ruth tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Primeiro, o apego à sua sogra. E segundo, o casamento com Boaz. Vamos agora à quarta pergunta. Como a providência divina se manifesta no livro de Esther? Vamos à resposta. Em um inequívoco ato de providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar, no lugar de Vasti. Esther 2, versos 16 a 17. 5 anos depois, esta jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Esther, capítulo 8 e 9. Vamos à quinta e última pergunta. Para ser protagonista da história, a mulher precisa desempenhar papel masculino? Vamos à resposta. Não, a mulher não precisa desempenhar papel masculino.
Os exemplos que nós vimos aqui de Ruth e de Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi o altivez dessas mulheres, mas a humildade, a submissão e a principalmente obediência que fizeram com que tão relevante a vida dessas mulheres pudesse ela se aprofundar mais em conhecer a vontade de Deus. Amém? Na próxima lição, lição 2, nós falaremos mais do livro de Ruth. Nós aqui apenas introduzimos, lição de número 1, sobre duas mulheres importantes e mulheres na história de um povo, Ruth e Esther. Que Deus te abençoe. Se você não assinou ainda o nosso canal no YouTube, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique naquela foto redonda e vai te aparecer um menu. Você clica no playlist. Ali no playlist vai aparecer 233 pastas. Nessas 233 pastas, nós temos um total de 6.600 vídeos. Pastor, por que tanto vídeo? Simples, porque nós comentamos a Bíblia capítulo por capítulo. Então, se você descer na primeira pasta lá embaixo, encontra o comentário em Mateus, depois Marcos, Lucas, João. Vai subindo até o Apocalipse, as primeiras 27 pastas de nosso canal, nós temos o comentário todo o Novo Testamento. Você continua subindo, vai achar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, e aí você vai encontrar um comentário em todos esses livros históricos da Bíblia. Então, acione o nosso canal, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva e divulgue o nosso canal para os seus amigos e familiares, todos aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deus te abençoe e que a graça de Jesus seja com você. E não esqueça, semana que vem, de estudar na Escola Bíblica Dominical o livro de Ruth, que será a lição de número 2. Amém. Deus abençoe e a graça de Jesus seja contigo. Amém e amém.